Galerinha, tô voltando porque caiu aí, tá? Eu fui desligar que um amigo professor Marcelo Cerqueira tá me ligando aqui, tá? Um amigo meu tinha pedido para me ligar, ele estava dando aula em São Paulo. Eu falei, me ligue quando acabar. Ele ligou, só que caiu aqui, eu não soube bulir, acabei desligando a ligação dele e desligando o nosso periscope. Mas vamos voltando, ok? Bem, vejam só. Então eu estava dizendo que a medida provisória ela pode ser utilizada em benefício do réu no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas, se a pergunta vem no concurso público de forma capciosa, em questão de múltipla escolha, em que a opção em relação à medida provisória é de que não cabe tratamento de matéria penal em relação ao MP, aponta-se essa como a correta. Tome bastante cuidado com isso, porque é o que está posto do ponto de vista da norma fria na Constituição Federal. Se a pergunta vem lhe questionando o posicionamento do STF em relação ao cabimento da medida provisória, em utilização de medida provisória para determinar alguma espécie de situação benéfica ao réu, você pode responder, neste caso, de forma positiva, porque aí se pode utilizar sim da medida provisória, ok? Bom, e o princípio da insignificância? A grande questão no princípio da insignificância hoje é a determinação, são alguns pormenores que existem em relação ao princípio da insignificância do posicionamento do STF e do STJ. Notadamente, nós temos no princípio da insignificância que o Supremo Tribunal Federal define os critérios de menor grau de reprovabilidade da conduta, menor desvalor da ação tocante a menor lesividade da ação, menor ofensividade da ação, menor consequência do ato praticado contra a gente. São medidas, na realidade, entendimentos e critérios que o Supremo Tribunal Federal define como basilares para a aplicação do princípio da insignificância. Isso leva, por exemplo, à avaliação da conduta do autor e da consequência de sua conduta no tocante, por exemplo, ao bem jurídico lesado, tá? Em relação ao réu, à vítima, ou se não for a vítima individual, aos bens jurídicos coletivos ou transindividuais. O STJ tem tido um entendimento, isso é importante pontuar em relação ao princípio da insignificância, que quando se tratar de réus que não são primários, como reincidentes, por exemplo, réus reincidentes, há uma certa limitação na aplicabilidade do princípio da insignificância por entender o STJ que o grau de reprovabilidade acerca da conduta ele aumenta, consequentemente, pelo fato de ser reincidente, estaria vedada a aplicação do princípio da insignificância nesses casos. Podemos pontuar em alguns delitos, como, por exemplo, o roubo. A jurisprudência não tem entendido que cabe o princípio da insignificância. É importante vocês ficarem atentos a isso. Assim como, por exemplo, cabe de regra geral no crime de furto e, quando se trata de furto de pequeno valor, não é possível se confundir com o princípio da insignificância. A aplicação do princípio da insignificância é você considerar que a lesão bem jurídico foi ínfima. O furto de pequeno valor, na verdade, se trata do furto de bem com menos de um salário mínimo do ponto de vista do valor do bem, mas que não se revela insignificante na sua relação entre a conduta e o próprio valor do bem jurídico, do bem economicamente subtraído, no tocante aí ao patrimônio do réu, levando tudo isso em consideração do Supremo Tribunal Federal. Tá? Em relação aos crimes contra a administração pública, não tenha sido admitido de regra o princípio da insignificância, existem algumas decisões mais isoladas. Tá? No tocante aos crimes contra a ordem tributária, têm sido admitidos com aqueles critérios do limite da portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional, que hoje é um limite de R$20 mil, em que pese o STJ tem decisões em que só aplica até o limite de 10 mil, que é da portaria antiga. Tá? E do ponto de vista dos crimes contra o meio ambiente, não há nada que impeça a aplicabilidade do princípio da insignificância, salvo a teoria que adota o princípio do risco cumulativo, ou dos chamados delitos cumulativos, que entendem que no caso de um bem jurídico de natureza transindividual, como o meio ambiente, prestem bem atenção a isso, não se aplicaria o princípio da insignificância, porque levando em consideração inúmeras lesões de forma acumulada, o bem jurídico poderia se comprometer seriamente em que pese uma lesão individualizada não fazer efeito do ponto de vista da lesão. Ou seja, uma lesão única e individualizada seria insignificante, mas como um conjunto de lesões que deveriam ser levadas em consideração ao longo de determinado tempo, poderiam causar a degradação desse bem jurídico, uma violação necessária dele, não se deveria, nesse caso, aplicar o princípio da insignificância. Ok, galerinha? Lei penal no tempo.
retroatividade e retroatividade de norma penal. Qual é a regra? Lembrem sempre, a regra é retroatividade, sendo que, se a norma for mais benéfica, ela retroage. Ponto. Norma mais benéfica sempre irá retroagir. Que tipos de normas mais benéficas, professor? Gente, pode ser uma norma que exclua o delito, abolício criminis, que pode ser temporária, como foi a do Estatuto do Desarmamento, que determinou um período para a devolução de armas de quem tinha posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 da Lei do Estatuto do Desarmamento, e durou um certo período, depois cessou sua vigência, ou abolício criminis normal, a definitiva, do artigo 107, inciso 3 do nosso Código Penal. O que é que significa isso? Significa que, no caso de norma que revoga crime anterior, que cria uma situação de abolício criminis, aplica-se o benefício para o réu, aplica-se o artigo 107, inciso 3, até mesmo contra a decisão condenatória transitada em julgado. Então, os efeitos da abolício criminis, elas incidem no inquérito em andamento, elas incidem num processo em andamento, incidem em grau de recurso, incidem na execução penal, e mesmo após cumprida a pena, buscando extinguir os efeitos penais da sentença condenatória. Gravem sempre isso. Buscando extinguir os efeitos penais da sentença penal condenatória. Ok? Sucessão de leis penais no tempo. É possível que a lei intermédia ela venha a vigorar, desde que ela seja mais benéfica entre as três. E, professor, do ponto de vista da lei penal no tempo e da retroatividade, do tempo do crime, por exemplo, qual é a teoria que se aplica? Já que a gente está falando do tempo do crime de retroatividade. É a teoria da atividade, teoria da ação. Mas vocês terão sempre que observar com cuidado se houver sucessão de leis penais, conflito, portanto, eu tenho uma lei editada hoje, outra editada daqui a 3 meses, outra daqui a 6 meses, qual, na realidade, vai ser a lei que se aplica ao caso concreto. Ok? Levando em consideração o quê? O benefício para o réu, o maior benefício para o réu. É assim que a gente vai medir, na realidade, a lei que deve ser aplicada. Se ela diminui uma pena, ela é mais benéfica. Se ela aumenta um prazo de prescrição, ela é mais benéfica. Se ela cria uma nova causa extintiva de punibilidade, ela é mais benéfica. Se ela cria uma nova atenuante, ela é mais benéfica. Se ela cria uma nova causa de diminuição de pena, também é mais benéfica. Do mesmo jeito inverso. Se diminui o tempo de prescrição, ela é mais prejudicial. Se aumenta uma pena, ela é mais prejudicial. Essas são as formas de você identificar qual é a lei mais prejudicial, a lei menos prejudicial. Professor, no crime permanente continuado, qual é a regra para aplicação da lei penal no tempo? Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se sempre disso. Cai, inclusive, muito nos concursos. A lei penal que se aplica é a que está em vigência na cessação da permanência ou da continuidade, mesmo que seja a lei mais grave, que a regra é do artigo 4º. Lembre-se disso. Outro ponto. Combinação de leis penais. Isso é possível. Para o STJ, não súmula 501. Discutiram a compatibilidade do artigo 12 da antiga Lei de Drogas com o artigo 33 da Lei de Drogas atual. E editaram a súmula 501 no STJ, apontando o seguinte, que neste caso, o que é que acontece? Seria possível a aplicação da lei penal mais benéfica, mas na realidade seria vedada a combinação de leis penais. Então, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está vedada a combinação de leis penais. Eu entendo até que isso em benefício do réu deveria poder ser feito, mas a jurisprudência do STJ entende que não cabe combinação de leis penais. Ok? Professor, lei excepcional temporária. Tem ultratividade? Sim, ultratividade gravosa. Sempre para a jurisprudência, parte da doutrina entende, como alguns meus colegas, professor Paulo Queiroz, Salo de Carvalho, eles entendem, por exemplo, que o artigo 3º ele não foi recepcionado pela Constituição. Mas, na verdade, a jurisprudência majoritariamente entende que sim. Eu entendo que é possível de você compatibilizar a aplicação do artigo 3º, desde que, no tocante a crimes que afetem diretamente a vida, após cessada sua vigência, poderia-se fazer uma espécie de comutação com a pena privativa de liberdade do crime de homicídio nosso. Mas essa é uma discussão doutrinária que não encontra maiores repercussões e tampouco tem nenhum caso na jurisprudência a vocês se guiarem. Ok? De regra, portanto, lei excepcional temporária, artigo 3º, tanto os meus alunos de graduação quanto o pessoal do concurso público, aplica-se sim
considerado perfeitamente aplicável pelo STF, e mais, o complemento da norma penal, por exemplo, da norma penal em branco, se for temporário e excepcional, tem vigência e ultratividade gravosa. Foi o que aconteceu na época da lei do crime de economia popular no governo Sarney com a chamada tabela de preços. Eu dou sempre esse exemplo. Naquela época da tabela de preços, cessou o período de vigência da tabela de preços, aplicou-se regularmente a legislação daquela época como temporário e excepcional, sendo que o complemento da norma penal em branco da lei de economia popular, da lei de crimes contra a economia popular, era uma tabela. Era, na realidade, uma portaria que regulamentava a tabela de preços na época do governo Sarney. Então isso foi aplicado regularmente. Então o complemento de norma penal em branco, é até importante dizer isso, pode ser, e nesse caso a norma penal em branco heterogênea, pode ser uma lei excepcional ou temporária, apertou minha mente. Ou seja, vou repetir, norma penal em branco heterogênea, ela tem um complemento, portaria, decreto, resolução. A norma penal em branco homogênea é aquela que o complemento dela é uma lei de mesma fonte de produção legislativa. Já a heterogênea, não. Se nós estivermos diante de uma norma penal em branco, que o seu complemento for uma portaria, e essa portaria foi de caráter excepcional, como foi a portaria de tabela de preços do governo Sarney, na época do Plano Cruzado, após cessar a vigência dessa portaria, mantém-se os efeitos da portaria, ou seja, na norma penal em branco, se a portaria for de natureza excepcional ou temporária, esses efeitos são mantidos de forma gravosa para o futuro. Nesse sentido, o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a norma excepcional ou temporária tem ultratividade gravosa para o Supremo Tribunal Federal. Ponto, galerinha. Entenderam essa parte? Beleza, vamos lá. Bom, professor, o que a gente pode falar agora? Lei penal no espaço para a gente poder adiantar. Tá? Para não cansar tanto vocês, também para não me acabar aqui, que eu já estou ficando com sono. Vamos lá. Olha, lei penal no espaço. Qual é a teoria que se aplica em relação à lei penal no espaço no Brasil? Teoria da ubiquidade. E no tocante ao conceito de território, teoria da territorialidade temperada. É essa teoria que se aplica. Professor, do ponto de vista da definição do território brasileiro em relação à questão de territorialidade, o que é que nós temos de mais polêmico? Primeiro plano, vocês saberem da exceção que diz respeito ao chamado direito de passagem inocente. O que é que significa isso? Se uma embarcação está a passar pela nossa costa, pelo nosso mar territorial, por exemplo, ou, digamos, uma aeronave no espaço aéreo brasileiro, porque ela vem de trânsito de um outro país para outro, aplica-se o chamado direito de passagem inocente. E se algum fato delituoso ali dentro acontecer, mas que não se respeite nem violar, por exemplo, nenhum interesse nacional primário, como a gente chama, nenhum interesse fundamental soberano do Brasil, não se aplica a lei penal brasileira. Isso é importante, isso é uma situação de exceção ao princípio da territorialidade e que é previsto na nossa própria legislação. Tá? O princípio da ubiquidade, ou a teoria da ubiquidade, na verdade, ela determina que o lugar do crime será tanto da ação ou da omissão quanto o lugar do resultado. Dá os coraçõezinhos aí, galera, para eu ver que não está travando. Isso é importante para eu saber que não está travando, tá? Então vejam. O que é que diz a teoria da ubiquidade? Lugar do crime, o lugar da ação ou da omissão, ou lugar onde se produziu o resultado do delito. Se um argentino atira num brasileiro na fronteira Brasil-Argentina, o brasileiro está dentro do território brasileiro. O argentino no território argentino, eu sempre uso desse exemplo, o fato teve como resultado, a ação foi praticada na Argentina, mas o resultado foi produzido no Brasil. Então aplica-se a lei penal brasileira àquele argentino, sim. Ok? Vamos lá. Extraterritorialidade. Isso. Extraterritorialidade. Fundamental vocês botarem uma coisa na cabeça de vocês. Artigo 7º, inciso 1º. Extraterritorialidade incondicionada. Aplico o direito penal brasileiro a todas as hipóteses ali ocorrentes, como, por exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República praticado fora do Brasil. Foi praticado algum crime contra a vida ou liberdade da presidente da República fora do território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira, independente de qualquer condição. Já o artigo 7º, inciso 2, traz outra regra. A extraterritorialidade ali é condicionada. Condicionada ao quê, professor?
as regras do parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 7º, que são cumulativas, lembrem-se disso. Eu aplico a extraterritorialidade condicionada quando as regras do parágrafo 2º realizarem-se concomitantemente, de forma cumulativa. É muito importante vocês terem isso na cabeça de vocês. No caso da aplicação da lei penal brasileira fora do Brasil, se nós tivermos, por exemplo, praticado, na verdade são hipóteses cumulativas, tá? Então você vai aplicar as regras do parágrafo 2º de forma cumulativa, aquelas hipóteses do parágrafo 2º de forma cumulativa. Se nós tivermos, por exemplo, diante de uma situação em que se aplicou a lei penal a alguém, a um brasileiro fora do Brasil, numa situação de extraterritorialidade incondicionada, como no exemplo que eu dei do crime contra o presidente da República, e aqui no Brasil ele foi condenado por uma pena X, vamos eventualmente pressupor que ele foi condenado a 30 anos lá, cumpriu 20. Veio para o Brasil, ele resolveu passear no Brasil porque fugiu lá ou saiu em livramento condicional, só que aqui ele foi condenado a 25 anos. Eu posso prender ele e fazer com que ele cumpra mais 5 anos aqui no Brasil? Sim, pode sim. Então, na realidade, ele cumpre os 25 anos dele, nós vamos abater os 20 anos cumpridos fora. Na verdade, é direito penal com aspectos de interdisciplinariedade, que é como tem no nosso direito penal introdutório. Vamos lá, é bom que vocês vão se ligando em outras coisas também. Então, vejam só, são abatidos os 20 anos cumpridos fora, e ele cumpre mais 5 anos e abatidos por quê? Para evitar o princípio non bis in idem, para evitar o princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato. Você não pode punir uma pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Ok, galerinha? Beleza. Bom, professor, tem mais alguma outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Tem. Quando um crime for praticado por brasileiro fora do Brasil, e, na realidade, eu tenho a requisição do ministro da Justiça para extradição daquelas pessoas que praticaram um crime contra o brasileiro, e lá ele não tenha sido absolvido ou perdoado pelo delito. Caso, por exemplo, do brasileiro Jean Charles de Menezes, com um detalhe. Como ele foi absolvido lá, não se poderia julgar, como aqueles policiais foram absolvidos lá, me perdoem, não se poderia julgá-los aqui no Brasil. Detalhezinho rápido de imunidade. Parlamentar tem imunidade material por suas opiniões, palavras e votos. E a imunidade formal ela é procedimental. O parlamentar pode ser processado regularmente no órgão do Poder Judiciário respectivo, onde ele tem foro por prerrogativa de função, mas, no caso, por exemplo, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal pode sustar o andamento do processo se votar pela sustação do andamento do processo. Em regra, isso tem que ser colocado à votação para que depois seja decidido. Se porventura não for colocado à votação, o processo segue regularmente, ou se for colocado e não conseguir os votos suficientes para isso, regularmente ele será processado e pode vir até a ser condenado. E imunidade diplomática estende-se aos embaixadores e membros do corpo técnico diplomático. Só mais um detalhezinho de lembrança que é legal para vocês. Embaixada não é território estrangeiro. Embaixada é extensão de soberania nacional. Depois dê uma revisadinha de novo no Periscope aí, que é só para orientar vocês ao que estudarem principalmente, tá? Embaixada é extensão do território nacional, ou extensão da soberania nacional. Não é território estrangeiro. Gravem bem isso, ok? Fiquem bem atentos a isso, para não confundir embaixada com território estrangeiro. Essa confusão não pode. Ó, meu amigo Daniel falando aí, meu ex-aluno Daniel, abraço Daniel. Tá legal? As garantias próprias da imunidade diplomática demandam reciprocidade por parte do outro Estado e, na verdade, elas se estendem à família do embaixador, desde que esta residente conheça naquele local. Ok, gente? Tá claro essas dicas aí? Prestem bem atenção, que eu vou dizer agora. Tanto vocês do concurso público, quanto a galera em minha sala aí, da turma da FAM que está aí na revisão. São dicas de orientação, tá? Vocês, na realidade, devem utilizar isso como uma forma de, digamos, melhor programarem os estudos de vocês.
Mas não é para achar que o Periscope só serve, que não serve, tá? Na verdade, as aulas você só vai conseguir ver no YouTube se eu conseguir colocar, tá? Vou tentar colocar depois no YouTube. Se eu conseguir colocar, aí vocês podem colocar lá, pegar lá no meu YouTube. Eu vou tentar botar lá no meu YouTube para ver se vocês conseguem acessar. Beleza, galerinha? Grande abraço. Eu vou dormir agora que estou cansado, ainda com dor de cabeça. Mas eu prometi estar aqui com vocês e eu estou aqui com vocês. Beleza? Grande abraço, galera. Valeu. YouTube é Professor Yuri Carneiro. Facinho, facinho de vocês acharem aí, tá? Professor Yuri Carneiro. Espero que vocês se deem bem na prova. Mas estudem, viu? Estudem, porque eu digo uma coisa: dormir é para os fracos. Vamos estudar. Tchau, tchau, boa noite.